posso fazer silêncio para gravar? Ficar gravado, né? É isso. Nós somos do terceiro grupo e vamos dar continuidade ao assunto de direito penal e sociedade da justiça. Aqui é uma chave que não deveria estar no final, então deixa para você botar. Pessoal, boa noite. Então, continuando essa série de exposições, a gente vai fazer uma breve explicação do que o grupo entendeu desse texto. Então, dentro desse contexto de aspiração social, então a sociedade aspira a essa eliminação de riscos. Essa eliminação de riscos junto com uma imputação de responsabilidades, essa tentativa de imputar responsabilidades a esses causadores dos possíveis riscos, leva ao surgimento de um estado preventivo, um estado de segurança, certo? Esse estado de segurança, ele é resultado de um sistema penal mais aberto a esses estudos criminológicos. Esses estudos criminológicos que levam em conta os riscos que ameaçam a sociedade, tendo em vista essa mudança desse estado para esse estado preventivo de segurança, ele é resultado também da introdução desses valores políticos. Novos riscos e desastres ecológicos, como foram citados aqui nos outros grupos, e também ondas de destruição em massa, levam a esse estado de segurança. O exemplo que eu dou, e o autor coloca bem, a separação da catástrofe, do que é catástrofe e do que é delito. Em 2009, se não me engano, houve um vazamento de petróleo no Golfo do México, da empresa British Petroleum. Então, os senhores consideram que isso é uma catástrofe ou é um delito? Você sabe. É uma companhia, é uma personalidade, tem personalidade jurídica, não é pessoa física, tá certo? Pessoa jurídica, não é pessoa física. Mas esse estado preventivo, ele leva também a uma responsabilização diferente da imputação individual. Essa ampliação desse sistema penal, ele tende em vista a corrigir essa deficiência dos métodos dessa tutela de segurança do sistema penal clássico. Existem alguns problemas nessa racionalidade penal liberal. Quais são? O caráter global dos riscos, como já foi exposto aqui. Os riscos que são indeterminados, e não tem a contrapartida dessa proteção desse bem jurídico, que os bens jurídicos tutelados são os bens jurídicos individuais e tangíveis do sistema penal, e os riscos também são difusos, impedem que eu promova uma individualização dessa responsabilidade. Então, isso tudo leva, essas premissas levam a uma rejeição do direito penal de resultados, aquele direito penal repressivo, que quando o dano já está conformado, eu vou apurar a responsabilidade. Esses riscos da destruição da humanidade, juntamente com essa antecipação dessa proteção penal, tendo em vista a prevenção do risco não antes da consolidação desse dano, leva a uma rejeição desse sistema punitivo clássico. O sistema punitivo clássico visava a proteção do bem jurídico individual. Toda essa situação leva a um novo paradigma penal, tendo em vista a uma criminalidade moderna. Exemplo, crimes econômicos, ambientais, terrorismo, tráfico de drogas, dentre outros do crime organizado. Esses crimes não têm vítimas individuais. O autor põe isso bem claro. Ele não tem vítimas individuais, só como mediatas. Então, é um dano com pouca visibilidade perante a sociedade, mas que no contexto, o contexto se torna muito claro. Essa nova criminalização desses tipos penais com risco na sociedade também leva a um amplo debate da ampliação territorial desses crimes, o que são também delitos abstratos, a mudança dos métodos de investigação desses crimes,
também na própria incriminalização, certo? Então, tutela de novos riscos, acaba tendo uma tutela de novos riscos, e uma mudança do que é o bem jurídico, o critério dessa imputação e a responsabilização futura de entes coletivos. Eu cito só um exemplo do caso de Jean Charles, certo? Em 2005, a polícia de Londres entendeu ele como se fosse uma ameaça, tendo em vista um contexto de terrorismo, e não foi nem responsabilizado penalmente por conta desse ato. Só teve que pagar uma indenização, o governo de Londres pagou uma indenização para a família brasileira, mas não houve responsabilização do agente policial que assassinou Jean Charles, tendo em vista o risco dentro do contexto de terrorismo. O Brasil não possui, pelo que eu sei, uma lei antiterrorismo vigente. Certo? Só uma observação que nesse contexto de quantidade de risco, de agravação dos riscos e principalmente nesse foco na prevenção, que se discute muito e o autor defende isso, principalmente nessa primeira parte, a ampliação da área de extensão do Estado, do direito penal. É certo que nesses tempos de risco global, que o homem tem plena capacidade de se destruir, se deve ter uma reformulação do direito penal. Mas tem que se atentar ao seguinte, que é uma linha muito tênue entre você estar realmente fazendo o melhor para a sociedade e você estar invadindo a privacidade dos indivíduos. Um exemplo disso é o Patriotic Act, que foi aprovado na gestão de Bush há pouco tempo, mas já gerou muitos problemas e mesmo apesar de todos esses problemas, foi copiado no mundo, está sendo copiado no mundo todo porque os riscos estão bem mais presentes. Mas, por exemplo, só um exemplo rápido que esse Patriotic Act fez, tem um filme daquele diretor Michael Moore, que eu acho fantástico, aquele cara, que ele dá o exemplo de um senhor que estava na academia e fez um comentário sobre terrorismo, um comentário inocente de uma pessoa leiga, de um cara que trabalhou numa loja a vida toda, entendeu? E por causa disso a gente... não lembro o nome do filme, acho que é Fahrenheit 9/11, de Michael Moore. Tem Capitalista também, uma história de amor dele, muito interessante. Não, tem também a história de saúde, tem vários. É o maior diretor, acho o maior diretor nesse assunto. Mas enfim, esse senhor, por ter feito esse comentário inocente, teve a visita na sua casa de 2 agentes do FBI que chegavam a retornar e, assim, será que isso é realmente necessário? É pelo bem do Estado, mas será que isso não gera males maiores do que você, um senhor de meia idade, com um agente do FBI, agente federal na sua casa ali, investigando sem você ter feito nada? Tem que se atentar a isso. O autor defende com muita veemência, mas a gente não pode deixar se levar por esse lado, não. Tem que ver as consequências disso. Bom, agora eu vou falar sobre a extensão da proteção penal a bens jurídicos supraindividuais. Primeiramente, o que é bem jurídico? O bem jurídico, ele é o objeto da proteção penal, certo? Com a sociedade do risco, as inovações tecnológicas e tudo mais, o direito penal, ele passa a intervir não apenas naquele bem jurídico de caráter individual, aquele caráter mais concreto, aquele objetivo natural mesmo, e sim, ele passa a intervir em bens jurídicos coletivos, certo? Universais, que possuem um caráter mais abstrato, não é mais aquela coisa bem definida, até aquela questão da dificuldade de atribuição da culpa, certo? Assim, o bem jurídico, ele para de ter aquele caráter antropocêntrico apenas. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente, ele passa a ser alvo da intervenção penal, alvo da proteção penal. Porque, primeiro, a gente tem que entender que o que é qualificado como bem jurídico não é um bem qualquer. Primeiro, para ele ser bem jurídico, ele tem que ter algum valor para o desenvolvimento do homem na sociedade, certo? E o meio ambiente, a partir do momento que você lesiona o meio ambiente, você vai estar interferindo no desenvolvimento do homem indiretamente. Então, é por isso que passa a ser um bem jurídico também. Por isso que ele deve ter a proteção do direito penal. Certo? E é isso aí.